hoje, 2 de julho de 2020, e o Congresso Nacional está promulgando, está publicando a sua emenda constitucional número 107. Essa emenda constitucional ela nasceu lá com a proposta de emenda constitucional no Senado, com o número 18/2020, e tem como objetivo simplesmente modificar as datas das eleições municipais. Eu achei muito interessante abordar rapidamente esse assunto, porque as eleições municipais, para você modificar a data dela, você precisaria exatamente de uma proposta de emenda constitucional, porque as eleições, as datas das eleições, assim como inúmeras outras coisas que a Constituição regula, tá lá no texto constitucional. Então, para você modificar isso, não é uma questão tão simples quanto aparentaria ser. A Constituição, ela diz que os mandatos dos presidentes, vereadores, prefeitos, governadores são de 4 anos. A única exceção aí é dos senadores, que possuem um mandato de 8 anos. E o artigo 29 da Constituição, ela diz que o primeiro turno das eleições municipais sempre ocorre no primeiro domingo de outubro. E se você tiver, no caso, o segundo turno, né, por causa da questão dos resultados do primeiro turno, e também somente nos municípios que tem mais de 200 mil eleitores, o segundo turno ocorreria no dia 25 de outubro, ou no último domingo, né, de outubro, no caso desse ano. Então, recapitulando, o primeiro domingo seria 4 de outubro e o último domingo seria 25 de outubro. Mas, em razão do Covid, né, da pandemia e da situação que nós estamos vivendo, por razões sanitárias, né, de segurança, foi proposta essa emenda constitucional para alterar as datas das eleições. A duração do mandato, ela está prevista na Constituição e precisa dessa ferramenta que é a PEC, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre a PEC, exatamente porque quando você outorga, quando você vai na urna, vota e escolhe, elege um deputado, elege um prefeito, um governador, você está outorgando, você está delegando a ele 4 anos de mandato, não mais nem menos. Menos no caso se ele, né, acabar ou falecendo, ou renunciando, ou sendo impeachmentado, que são questões assim que estão previstas também na Constituição. Se não, você tem ali um mandato que tem um começo e fim. E se você, por exemplo, tentar alterar ou tentar continuar mais, você está infringindo, você está sendo desonesto, você está fraudando aquele voto que você recebeu. Então é por isso que a Constituição estabelece esse prazo de 4 anos e ele não pode ser modificado sem uma proposta de emenda constitucional. Como os mandatos dos prefeitos vão até dia 31 de dezembro, qualquer extensão, qualquer situação que você postergasse essas eleições para depois disso, configuraria sim uma fraude, porque você estaria ali perpetuando ou estaria estendendo alguém que você não elegeu para aquele período. Nós temos um problema muito sério, que é o prazo muito exíguo para você trabalhar. Entre o segundo domingo de outubro, então, e o dia 31 de dezembro, é a lacuna que nós temos para poder fazer uma alteração das eleições sem alterar, sem, né, fraudar a vontade do eleitor que elegeram aquelas pessoas. Tem muita gente, por exemplo, que elegeu um deputado e não quer votar no mesmo, né? Tem gente que, por exemplo, elegeu um prefeito e não quer votar no mesmo prefeito. É injusto que você prorrogue esse prazo eleitoral colocando essa pessoa mais tempo no poder do que ela deveria estar. Por isso, então, o Congresso Nacional, né, por iniciativa do Senado, começou rapidamente a tramitar uma PEC, e essa PEC, ela acabou definindo que o primeiro turno vai ser agora dia 15 de novembro e o segundo turno vai ser dia 29 de novembro. Deu uma apertadinha ali, diminuiu o período de campanha entre os dois turnos, mas foi o que foi possível. O Senado já tinha uma visão mais consolidada dessas datas. O problema foi chegar na Câmara dos Deputados, em que havia uma grande discussão sobre quando poderiam ser essas datas, ou se até mesmo se deveria modificar essa questão, né, do calendário. Mas como nós vimos então, né, foi promulgada, né, foi publicada hoje essa emenda constitucional 107, e então nós alteramos essa data. Por se tratar, né, de Constituição, como eu havia dito, você precisa de uma emenda constitucional. E essa emenda constitucional é uma ferramenta que permite alterar a Constituição em alguns pontos. Não é toda a Constituição que pode ser modificada, né? Nós temos aí a questão das cláusulas pétreas, que eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas essa parte poderia ser modificada. Por se tratar de Constituição, e pela Constituição ter um caráter mais rígido, mais firme, né, ser menos flexível, ela tem alguns requisitos a mais do que as outras leis. Por exemplo, uma lei ordinária, você propõe ela no Congresso, né, tanto na Câmara quanto no Senado, aprovou na Câmara com 50% mais um, vai para o Senado, aprovou no Senado com 50% mais um, vai para a sanção do presidente. O presidente sancionou, virou lei. A emenda constitucional não, a emenda constitucional ela precisa de 3/5 de todos os deputados, não interessa se eles estão presentes ou não. Então isso equivale a 60% dos deputados, ou 308 dos 513 precisam votar a favor. E não é só uma vez, ela precisa ser votada 2 vezes na Câmara dos Deputados, com um interstício ali de pelo menos 5 sessões entre elas,
para depois ser remetida para o Senado, ou então, né, ser aprovado no Senado. Daí o Senado também precisa-se de 49 dos 81 senadores, que é 60% ou 3/5, precisa ser votado 2 vezes lá também, ser aprovado 2 vezes, para ser remetido para a Câmara dos Deputados, né? No caso, essa começou no Senado, foi votado lá, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado. E agora ela vai para o presidente sancionar? Não. Por quê? Porque a Constituição, ela diz que o Constituinte, né, foi feito, a nossa Constituição foi feita em 88, ela começou bem antes ali, com as eleições que nós tivemos lá em 85, que elegeram um Congresso Nacional, e esse Congresso Nacional, 85 ou 86, agora eu posso estar errando o ano, esse Congresso Nacional ficou com a prerrogativa de ser também uma nova Assembleia Constituinte. Então, aquele Congresso Nacional daquele período era uma Assembleia Constituinte originária, ou seja, ela tinha toda a liberdade para criar um texto constitucional novo. E nesse texto que ela mesma criou, ela delegou ao próprio Congresso Nacional e às gerações futuras do Congresso Nacional o poder constituinte derivado, ou seja, é quem tem o poder de alterar a Constituição, aonde ela pode ser alterada, né? Não vamos nos esquecer das cláusulas pétreas, com o passar dos anos. Infelizmente, a nossa Constituição já sofreu aí 107 alterações, o que mostra uma instabilidade jurídica muito grande, isso é muito triste, nós temos 107 emendas constitucionais, mas infelizmente são as regras do jogo hoje. Então ela não vai para o presidente da República porque o presidente da República foi excluído nesse processo de constituinte, de alterar ou reformar a Constituição. Então o Congresso terminou, publicou, como está publicando hoje, e essas regras passam a valer. E ela está alterando lá o texto da Constituição, vai ser para sempre assim, agora vão ser nessas datas as futuras eleições? Não. A nossa Constituição ela tem 250 artigos de corpo constitucional. Além disso, ela tem os atos das disposições transitórias, que ficam depois desses 250 artigos. Esses atos de disposição transitórias, elas falam de situações que você vai aplicar ali por um tempo, de repente durante a vigência ou durante a transição desse período constitucional. Então foram previstas várias situações nesses atos de disposição transitória. E é lá que vai ser acrescido, se eu não me engano, vai ser acrescido o artigo 115, né, que só vai até 114, vai ser acrescido o artigo 115, que vai trazer extraordinariamente, ou seja, temporariamente, essa disposição de que as eleições no ano de 2020 vão ocorrer nessa data. De resto, a não ser que nós tenhamos outros problemas, outras pandemias, né, porque estamos aí com praga de gafanhoto, ciclone, nuvem e tal, tá difícil, então a gente não sabe como vai ser no futuro. Mas, por enquanto, acredita-se que essa data vai ser modificada somente nessas eleições. Então é isso, atualizem aí seus calendários, não se esqueçam de participar do processo seletivo, é o momento que nós temos para nós escolhermos aqueles candidatos que nós temos mais afinidade, para a gente trocar e renovar, principalmente nesse ano, a Câmara de Vereadores. Então, pense bem nos seus candidatos, veja quem tem feito um trabalho bom, pense também em renovação, converse com as pessoas. Hoje nós temos ferramentas digitais que você vai poder ter acesso e conhecimento a candidatos que antigamente não tinham nem visibilidade. Então, sabe, pesquise com carinho, veja, puxe o histórico desses candidatos em ações de improbidade, em ações criminais, estude bem, escolha com carinho, vote no seu candidato preferido, né, que é aquele que fecha com a sua ideologia. Não vote pelo nome da pessoa ou pelo carisma da pessoa, não. Vote com aquele que tem as ideias que você defende, né? A mesma coisa para prefeito, e esperamos aí que nós tenhamos um futuro melhor. Um grande abraço a todos.